O Salmo de número 124. Hoje, o texto que nós estudaremos será o Salmo de número 124. Ano novo, vida nova. Essa é uma frase que escutamos muito durante esse período do ano. E o ponto por trás dessa frase é que geralmente as pessoas acham que a virada do ano é uma coisa mágica. Aquela dieta que não deu certo, agora eu vou começar. Aquele problema que estava me dando uma dor de cabeça, agora eu vou resolver. Aquele médico que eu tenho que ir consultar, eu não fui nesse ano, mas agora eu vou. Aquele hábito que me atrapalha, que está dando um problema, assim, agora vai mudar. Mas no final a gente sabe que não muda nada. Não muda nada. E sim, toda época de final de ano é um bom momento para a gente parar, refletir como foi o nosso ano e como queremos que o nosso próximo ano seja, como queremos que o ano novo que se inicia seja. Mas o problema é que nós não podemos depositar a nossa esperança de mudança em nada que seja passageiro. E é por isso que nós propomos essa nova série para janeiro. Fevereiro nós voltaremos com Atos, mas durante janeiro nós faremos uma série chamada de Ano Novo, Verdades Eternas. Porque nós cremos que o que nos transforma, o que nos dá vigor, o que nos fortalece, nos fortalecerá nesse novo ano que se inicia, não são verdades novas, pelo contrário, são verdades antigas, verdades eternas. São as verdades que o povo de Deus tem aplicado nas suas vidas por milênios e os tem sustentado na alegria e na tristeza, na paz ou na guerra. E o bom de basearmos nossa vida na Escritura, em verdades que vêm da Escritura, é que essas verdades, elas são eternas. Ideologias passam, políticos passam, filosofias passam, mas a palavra de Deus não passa. E é por isso que nós precisamos, se queremos ser transformados, se queremos mudar, olhar para o que a palavra de Deus diz, confiados em Jesus e no seu Espírito, para sermos transformados conforme a imagem dele. E nós vamos basear então esse primeiro sermão no Salmo de número 124, tá bom? Vamos fazer a leitura. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, que Israel diga, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Até aqui. Esse salmo, se você ler no início, ali em cima do primeiro versículo, está escrito cântico de peregrinação, ou cântico de romagem. E nós escolhemos os cânticos de romagem, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, para basear aqui as nossas exposições, tá bom? São cânticos que os judeus peregrinos usavam para irem até Jerusalém. Você vai lembrar que os judeus, não importa onde eles morassem no mundo, eles tinham que ir a Jerusalém pelo menos 3 vezes por ano. Na Páscoa,
na festa dos tabernáculos e na festa de Pentecostes. Então eles tinham que ir todos até Jerusalém, oferecer os seus sacrifícios, e conforme eles iam andando, eles faziam as suas viagens, eles utilizavam esses salmos para meditar, para dar fé para eles, coragem, para enfrentar essa viagem até Jerusalém. E esse Salmo de 124, ele era usado para isso. Talvez para eles irem meditando no que o Senhor fez. E por isso que nós escolhemos ele para ser esse sermão de Ano Novo. Porque Davi, que é o autor desse Salmo, ele está fazendo justamente o que geralmente nós fazemos. Olhando para trás. Olhando para o que foi esse ano. Davi está fazendo isso aqui. Ele está olhando para o que Deus havia feito. E que agora ele quer louvar a Deus. E é difícil definir qual é o contexto desse salmo. Muitos dos salmos nós sabemos o contexto. Por exemplo, Salmo 51, Salmo 32, sabemos que Davi escreveu depois, no contexto do pecado com Batseba e com Urias. Alguns salmos nós sabemos que Davi escreveu quando ele estava fugindo de Saul. E esse salmo aqui é difícil definir, mas provavelmente os estudiosos dizem que foi baseado logo quando ele assumiu o trono de Israel. E eu queria, como esse salmo é pequeno, queria pedir para você deixar o seu dedo aí no salmo de número 124 e abrir comigo em 2 Samuel, para a gente entender o contexto que Davi escreveu isso, para que a gente possa entender um pouquinho melhor esse salmo, tá bom? Segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. Segundo Samuel 5, 17. Olha o que Samuel nos relata quando Davi assume o poder. Quando os filisteus ouviram, 5,17, que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza, mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Então Davi orou, consultou o Senhor, dizendo: devo, Senhor, atacar os filisteus? O Senhor os entregará nas minhas mãos? E o Senhor respondeu: vá, Davi, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram embora. E os filisteus tornaram a subir, e se espalharam pelo vale dos Refaíns de novo. E Davi consultou o Senhor, e este lhes respondeu: não os ataque de frente, mas rodeie por detrás deles, e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado, e atacou os filisteus, desde Geba até Gezer. Volta comigo lá para o Salmo. Então esse é o contexto que Davi escreveu. Davi, enfim, assumia o trono de todo Israel. Você vai lembrar que Davi reinou um pouco de tempo apenas sobre Judá, a sua própria tribo. Mas depois de alguns anos, Davi agora assume o reinado sobre todas as tribos, sobre Israel. Então vêm os filisteus e querem destruir Davi, querem acabar com Davi. Então Davi vai e consulta o Senhor e fala: Senhor, é para eu atacar os filisteus? Como se Davi estivesse dizendo: olha Deus, eu não vou não, se eu não for com o Senhor. Então Deus manda: vai Davi. Davi vai e vence. Mas aí os outros filisteus se reúnem para atacar Davi mais uma vez. O que é que Davi faz? Já vai direto? Não. Davi consulta o Senhor mais uma vez. E agora o próprio Deus vai e ajuda Davi na batalha. Então esse aqui
é o contexto provável deste salmo. Davi, ao escrever, nós não sabemos quando ele escreveu isso aqui, mas provavelmente Davi está olhando para isso, e quer que Israel relembre disso, e dê toda a glória ao Senhor. O que Davi quer é mostrar que Deus é o nosso auxílio, Deus é o Deus que nos guarda, Deus é o Deus que nos sustenta. E como nossa série se chama Verdades Eternas, Ano Novo, Verdades Eternas, Davi nos lembra de 3 verdades eternas aqui. O salmo está dividido em 3 partes. Em cada uma delas, Davi nos relembra algo acerca de Deus. E nós precisamos ter isso em mente, nesse novo ano que se inicia. Na primeira parte, Davi vai dizer que Deus é o Deus que caminha ao lado do seu povo. Deus é o Deus que caminha ao lado do seu povo. Na segunda parte, Davi vai dizer que Deus é o Deus libertador, Deus é o Deus que dá livramentos ao seu povo. Deus é o Deus que dá livramentos ao seu povo. E por último, que Deus é o socorro de seu povo. Deus é o nosso socorro. Então essas são as 3 partes que Davi vai nos mostrar para nós aqui, olhando para essa situação com os filisteus, para que a gente possa confiar em Deus. O que Davi quer é que a gente confie em Deus também, é que a gente se entregue aos cuidados desse Deus, é que a gente olhe para trás e reconheça na nossa vida o que Davi reconheceu na dele. Vamos fazer isso então? Primeira parte, versículo 1 e versículo 2, Davi diz que Deus é o Deus que caminha ao nosso lado, que caminha ao lado do seu povo, porque ele começa dizendo assim, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens, os nossos inimigos se levantaram contra nós. Então Davi aqui, perceba, ele está diante da congregação, ele está diante do povo de Israel, porque ele começa dizendo, não fosse o Senhor, Israel, repita, para ficar gravado, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. O que Davi está dizendo? Olha, tudo o que aconteceu conosco, o nosso livramento, foi por causa de Deus. Davi já está colocando na conta de Deus aqui. Esse é o significado da frase de Davi. Deus estava do nosso lado, porque se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Davi está colocando na conta de Deus. Eu preciso te lembrar quem era Davi, principalmente nessa época que nós acabamos de ler em 2 Samuel. Davi era o bambambam, você lembra? Davi era um grande guerreiro, talvez o maior do seu tempo. Davi era um grande estrategista, um grande general, um grande rei, já reinava sobre as tribos do sul. Davi poderia confiar em seu braço, já tinha homens fiéis a ele. Davi poderia, mas ele não confia. Ele poderia chamar a glória para si, mas ele não faz. Não fosse o Senhor, não eu, Israel, não eu, é o Senhor, é o Senhor. Nós lemos em 2 Samuel que Davi, antes de ir para a guerra, ele consulta a Deus. Davi não vai na sua própria sabedoria, nas 2 vezes que Davi vai, nas 2 batalhas, antes ele vai e consulta o Senhor. E agora, depois de ter vencido essas batalhas, Davi olha para trás e reconhece, Deus estava do lado deles, Deus estava do lado de Israel, do lado de cada um dos seus filhos. Irmãos, talvez essa verdade nem choque mais os nossos ouvidos. Deus está ao meu lado, que legal, parabéns. Por que não estaria? Você consegue perceber o quão escandaloso é isso? O Deus do universo, o Deus criador, o Deus que cuida de 8 bilhões de pessoas, e cuida do universo, é o Deus que está do meu lado? Não dá para ser. Consegue perceber o quão escandaloso é isso? O meu lado. Eu sei que sou pecador, como assim? Por que ele tem que gastar tempo comigo? Mas é essa a imagem que Davi está tentando pintar para a gente. O Deus dos exércitos, o Senhor sobre tudo.
Ele não está apenas sentado no seu trono, olhando de longe. É o Deus que está ao nosso lado. É isso que Davi está dizendo. Agora faça esse exercício como Davi fez, meu irmão. Olha para trás. Olha para o seu ano de 2022. Eu não sei se o seu ano foi marcado por mais lutas ou mais vitórias. Eu não sei se o seu ano foi marcado por luto, por dor, por sofrimento ou por conquistas. Relacionamentos restaurados, uma promoção no emprego. Não sei como foi o seu ano. Mas de uma coisa eu sei. Você pode olhar para trás, se você é um filho de Deus, e dizer: Deus estava do meu lado. Deus estava comigo. Deus estava lá. Mas talvez você diga assim: mas eu não senti Deus em determinados momentos. Mas não é sobre sentir. É sobre o Deus que prometeu, que jamais nos deixaria. Lembra do Salmo 23? Essa é a ideia principal do Salmo. Deus está conosco nos tempos de bonança, quando estamos indo em passos verdejantes que Ele nos leva, em águas tranquilas. Deus está conosco. Mas ainda quando caminhamos pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum, porque Tu estás comigo. Essa é a ideia. Deus está do meu lado. Deus caminhou comigo. Ele não me deixa. Então você pode olhar para trás, talvez para aqueles momentos mais difíceis, e para os de alegria também, e dizer: Deus estava comigo, Deus estava do meu lado. Davi já disse em outro salmo, uma das passagens mais lindas da Bíblia: ainda que meu pai e minha mãe me deixem, o Senhor me acolherá. Ainda que meu pai e minha mãe me deixem, o Senhor me acolherá. É isso que Davi quer que Israel reconheça, quer que você reconheça. Deus esteve do meu lado, seja nos tempos de bonança, seja caminhando pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu nem tenha sentido, Deus esteve do meu lado. Essa é a primeira verdade que Davi quer te lembrar nessa noite. Mas agora, do versículo 3 até o versículo 7, Davi vai nos lembrar de outra verdade acerca desse Deus. Davi vai dizer que o nosso Deus é um Deus que nos dá livramentos. É o Deus que dá livramentos ao seu povo. E aqui Davi ele vai usar várias metáforas, ilustrações, para mostrar o perigo pelo qual eles passaram com os filisteus. No versículo 3, Davi já diz: eles nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. A imagem aqui parece que Davi está pintando a imagem de um animal feroz, um grande animal, quem sabe um leão. Davi já havia lutado com um leão, dizendo que os filisteus, os inimigos de Israel, eram como um grande animal, irado com eles, que poderia destruí-los. A ideia é que eles eram muito mais fortes, e estavam, como a gente costuma dizer, com sangue no olho, para destruir Israel. No versículo 4 e no versículo 5, Davi muda a ilustração agora. Ele usa a ilustração de uma grande besta, um grande animal, irado. Agora ele usa a imagem de torrentes impetuosas, de águas violentas. Ele diz, versículo 4, se não fosse o Senhor, as águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. E é comum até hoje alguns rios do Oriente Médio e outros lugares do mundo também, um rio que de dia para noite se enche e causa um estrago por onde ele passa. Eles também conheciam tempestades, conheciam enchentes, e é essa imagem que Davi está colocando aqui. Os inimigos de Israel eram como essas águas impetuosas, violentas, que ninguém consegue enfrentar, que ninguém consegue ser páreo. Assim eram os inimigos do povo. Eles não tinham força para enfrentar se fosse por eles. É isso que Davi está dizendo. Ele está usando essas duas ilustrações bem dramáticas para dizer: os nossos inimigos não queriam causar uma derrotinha apenas, eles queriam nos destruir, acabar com a gente.
acabar com a nossa vida. Mas aí ele diz no versículo 6, que Deus nos livrou. Ele diz: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, não nos entregou. A nossa alma, versículo 7, foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. E no versículo 7 ele usa mais uma ilustração para dizer que eles haviam sido libertos. Agora a imagem de um passarinho preso, ali, e o laço se rompe e o passarinho se vê livre. Quem cresceu nos interiores vai lembrar das arapucas, né? Eu lembro do meu avô fazendo arapuca para pegar pomba. Meus amigos veterinários que me perdoem, eu vou parar de falar, senão eu vou preso, né? Mas está bom. Arapuca, a gente armava, e não tinha como o passarinho sair, não. A não ser que alguém vinha e libertasse ele. O arapuca era muito ruim também, né? Se a arapuca fosse ruim, o bichinho já saía já. Mas se não, alguém precisava libertar. E Davi está usando essa imagem. Deus vem, rompe o laço e nos livra da armadilha. Não conseguiríamos com a nossa própria força. Essa é a imagem que Davi está pintando para nós. Davi está olhando para trás, meu irmão, vendo o grande perigo que eles tinham corrido. O grande perigo que eles tinham corrido. E dizendo assim: nós somos libertos, mas por causa do Senhor. Foi Deus quem nos deu o livramento. Porque Deus é o Deus que dá livramentos ao seu povo. Esse é o ponto de Davi. Agora eu quero que você olhe para trás mais uma vez. Olhe para 2022. Quantos livramentos, meu irmão, o Senhor não te deu? O Senhor não me deu. Livramentos que muitos de nós nem sequer sabemos. Nem sequer temos ideia. Todos os dias nós temos milhões de possibilidades de sermos atingidos, de morrermos. É crime, doenças, um acidente, um tombo e bater a cabeça no lugar errado, uma comida que você era alérgico e não sabia, uma dose de medicamento errada. Cada dia são milhões de possibilidades para a gente morrer. Mas nós estamos aqui. O que é isso senão o livramento do Senhor? Estar aqui por si só já nos mostra quem é o nosso Deus. Mas talvez você diga: Léo, mas eu sou cristão, mas eu passei por muitos problemas. Eu conheço cristãos que passaram por muitos problemas. Quer dizer então que Deus só traz livramentos para uns e para outros? Não. Veja, aí que está o ponto. Davi não está dizendo que Deus nos livra de tudo. Davi está olhando para um ponto específico da sua vida e dizendo que Deus o havia livrado. É só isso. A teologia que diz que Deus nos livra de todos os problemas é falsa. A gente já está cansado de saber. Davi não está dizendo isso. Ele está olhando para uma situação específica, vou repetir, e dizendo: Deus me livrou. Deus me livrou. Deus nos livra quando isso faz parte dos seus propósitos. O próprio Davi não foi livre de ver os seus próprios filhos morrerem, de ter uma de suas filhas sido violentada pelo próprio irmão. Davi viu isso. Do seu próprio filho querer tomar o seu trono e querer matá-lo. Davi viu isso. Davi não foi liberto dessas coisas. Mas ele está olhando para uma situação específica e reconhecendo que Deus havia dado livramento para ele. Para ele. Nós sabemos disso, meu irmão. Deus nos dá livramentos quando isso está de acordo com seus propósitos. Mas ainda quando Ele não nos dá, Ele caminha conosco. Esse é o ponto. Ainda quando Ele não nos dá, Ele nos permite caminhar pelo vale da sombra da morte, e nós não sabemos o porquê. Ele ainda caminha conosco. Ele ainda está do nosso lado. Então olhe para trás. Veja ou reconheça muitos livramentos que Deus te deu. Mas naqueles momentos de dor e tristeza que você teve que passar, reconheça que Deus estava do seu lado também, como nós fizemos. Porque esse é o nosso Deus. É o Deus que nos livra
e é o Deus que caminha ao nosso lado. Essas foram as duas primeiras verdades desse salmo. Deus é o Deus que caminha ao nosso lado, e Deus é o Deus que dá livramentos ao seu povo, quando esses estão de acordo com o seu propósito. E agora Davi vai para a última verdade, no versículo 8, quando ele diz que Deus é o nosso socorro. Davi diz que o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez, Criador do céu e da terra. Davi, ele termina expressando a sua confiança em Deus. Termina expressando a sua fé nesse Deus que é socorro para o seu povo. E ele termina dizendo, especificamente, trazendo à memória, que o Deus a quem ele está adorando é o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que fez todas as coisas. O ponto de Davi é o seguinte: se o meu Deus é poderoso, foi poderoso para criar tudo isso e cuidar de tudo isso, eu posso confiar nele. Quem pode fazer o que ele quiser? Agora é como se Davi estivesse fazendo o movimento contrário. Ele está olhando agora para frente e dizendo assim: pode vir o que for, eu sei quem está do meu lado. Isso não é pensamento positivo, porque Davi sabe, e nós sabemos que muitos problemas virão, mais cedo ou mais tarde. Mas Davi está dizendo: olha, pode ser debaixo de muito choro, ou de muito riso, de grande angústia, ou de grande alegria, venha o que for, meu Deus estará comigo, e Ele é o meu socorro, eu enfrento tudo, não pela minha força, mas pela força do Senhor. É isso que Davi está dizendo: Deus é o meu socorro, Ele é o Criador, Ele faz o que Ele quiser. Então, essa parte, só um versículo bem rápida. Davi relembra essas três verdades para nós, e você precisa ter ela em mente, meus irmãos, porque no momento que nós mais precisamos, geralmente nós esquecemos. Já foi dito que uma das maiores e mais grandiosas tarefas do cristão é relembrar, porque a nossa memória é curta, e precisamos constantemente sermos lembrados de que Deus é o Deus que caminha ao nosso lado, Deus é o Deus que nos livra, quando isso está de acordo com os seus propósitos, e Deus é o nosso socorro. Nas noites de angústia, eu não estou sozinho. Nos momentos de tristeza, de dor, eu não estou sozinho. Deus está comigo. É isso que Davi está dizendo para nós. E baseado nesse salmo, eu gostaria de fazer duas aplicações. Quem sabe duas resoluções para a minha vida e para a sua vida nesse ano de 2023. Espero que as básicas, assim, né, aquelas básicas, a gente já tenha feito. Ler mais a Bíblia, orar mais, passar mais tempo com a família, servir mais a igreja, passar mais tempo em comunhão, buscar mais a Deus. Isso aí, a gente já quer. A gente já, se alguém faz resolução, geralmente isso aí está lá na lista. Mas eu gostaria de trazer duas que podem nos ajudar a aplicar esse salmo de Davi, nesse novo ano que se inicia, tá bom? Duas aplicações práticas para te ajudar. A primeira, Davi quer que eu e você sejamos mais gratos a Deus nesse ano de 2023. Esse é o ponto dele. Um dos ensinamentos mais gritantes desse salmo é: sejam mais gratos. Sejam mais gratos. Veja, Davi está agradecendo a Deus. Por que nesse salmo? Porque Deus o livrou, porque Deus estava com ele, porque Deus era o seu socorro. Mas eu queria te chamar a atenção para um ponto específico. Lembra que nós lemos lá em 2 Samuel? Davi orou a Deus para Deus livrá-lo das mãos dos filisteus, certo? E como Deus livrou? Davi teve que lutar. Davi teve que ir para a guerra. Até na segunda vez que Deus estava com eles, Davi ainda assim teve que lutar. E qual é o ponto? Geralmente a gente tende a agradecer a Deus só por aquelas coisas assim, ó, super diferentonas, assim, ó, sobrenaturais. Eu lembro de reuniões de oração, de participar em igrejas,
que eu não sabia o que agradecer a Deus, porque parece que todo mundo tinha um motivo sobrenatural para agradecer a Deus. Caiu um dinheiro na conta que não sabe de onde vinha, e foi liberto um milagre, é tudo agradecimento assim. E eu fiquei, meu Deus, o que eu vou agradecer? Eu não sei. Davi está agradecendo aqui, meu irmão, por algo corriqueiro naquele tempo. Deus livrou Israel, mas como? Eles tiveram que batalhar, fazer o trabalho deles, naquele tempo, lutar. Eu lembro de um autor cristão, que estava descrevendo a sua luta contra a depressão, e em certo momento ele disse assim: senti o consolo de Deus, durante aqueles períodos, na presença fiel da minha esposa. Eu não me questiono o que Deus me teria dito, ou o que Ele me teria feito, se estivesse presente fisicamente naqueles momentos sombrios. Eu sei o que Deus faria ou falaria, porque Deus estava presente na presença da minha esposa. Sabe o que ele está dizendo? Ele está louvando a Deus, agradecendo a Deus pelos dias sombrios, porque Deus estava presente, não de uma maneira sobrenatural, mas na vida da sua esposa. Nós temos que aprender a reconhecer esses momentos. O abraço de Deus no abraço do irmão. O consolo de Deus no consolo de um membro da nossa família. O conselho de Deus quando nós buscamos aconselhamento na igreja. Nós temos que aprender a fazer isso. E o nosso coração, então, quando nós começarmos a reconhecer que Deus, 98% das vezes, se eu pudesse usar um número, usa meios corriqueiros e cotidianos para nos livrar. Quer ver um exemplo? Nos tempos de Jesus, você ter comida todo dia na mesa, era algo assim, quase que um milagre. Não tinha governo, não tinha assistência social. Se não desse uma chuva, era fome, no mínimo 6 meses. Então o povo tinha que esperar e confiar que Deus iria prover para eles por meio das chuvas, por meio da terra. Hoje, nós temos muito mais cuidados ao nosso redor. E aí nós tendemos a pensar e a esquecer de que Deus é quem está nos sustentando. Não importa se o alimento vem trazido por pombos, ou se ele vem por meio da igreja, ou se ele vem por meio de um familiar, não importa, por trás é Deus nos sustentando. É isso que a gente precisa aprender, sobre sermos gratos a Deus. O sustento que cai na minha conta final do mês, é Deus me sustentando. A vacina que me protege contra doenças, é Deus me protegendo. Nós precisamos aprender, meu irmão, a sermos gratos a Deus, por esses pequenos livramentos na nossa vida, que vêm, não de maneiras estrondosas e sobrenaturais, mas de maneiras corriqueiras. E eu garanto a você, que o seu coração vai ser muito mais grato a Deus, se você começar a reconhecer a mão dEle nessas pequenas coisas. John Piper diz assim: cada vez que respiramos, cada vez que nosso coração bate, cada dia que o sol nasce, cada momento em que vemos com os olhos, ouvimos com os ouvidos, falamos com a boca, ou caminhamos com as pernas, é, por ora, uma dádiva gratuita e imerecida dada a pecadores que merecem só o julgamento. O ar que está em meus pulmões, o óculos que me ajuda a enxergar melhor, o microfone que me ajuda a escutar melhor, tudo isso vem da boa mão de Deus. Esse é o ensinamento do Salmo. É o Senhor, não é meu próprio esforço, é o Senhor, não é meu próprio braço, é o Senhor. Então, sejamos mais gratos a Deus nesse ano de 2023. Queria ir para a segunda aplicação. Davi, com seu exemplo e com esse salmo, nos ensina que nesse ano de 2023, nós precisamos orar mais. E aqui, eu não estou falando do tipo de oração particular,
que geralmente é o que a gente fala, entrar no seu quarto, fechar a tua porta e orar. Isso aí todo mundo já sabe, a gente tem que orar mais. Não importa se eu oro 10 minutos ou 15 horas por dia, nunca é o suficiente, a gente tem que sempre buscar mais, orar mais, mas não é desse tipo de oração que eu estou falando. Eu estou falando de um outro tipo de oração. Quando Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: orem em todo o tempo, ou em todas as ocasiões. Ou quando ele diz aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Sabe por quê? Davi, ele quer que a gente confie em Deus. Mas a pergunta que fica é: como que eu posso confiar em Deus? Eu quero confiar em Deus. Eu já passei por essa experiência. Eu escutava: você precisa confiar em Deus. Eu ficava: mas como que eu faço isso? Eu não sei. Tem que fazer alguma coisa para confiar em Deus? Porque eu não sinto que eu estou confiando em Deus. Então, Davi, nesse salmo, e com o seu exemplo de vida, nos ensina de muitas maneiras, e uma delas é orar em todo tempo. Lembre-se, de onde vem isso? O que ele fez antes das 2 batalhas contra os filisteus: orou ao Senhor, orou ao Senhor. E uma vez que eu aprendi isso, a importância de orar em todo o tempo, e como isso me ajuda a confiar em Deus, isso transformou a minha vida espiritual. Isso tem me ajudado a caminhar, tentando orar em todas as ocasiões. Porque perceba, meu irmão, se Deus é o meu socorro, se Deus me dá livramento, Ele caminha ao meu lado, se eu não busco Ele em oração, de que adianta? É uma verdade que não vai fazer diferença na minha vida. Se Ele está do meu lado, se Ele é o meu socorro, e se Ele pode me livrar dos males dessa vida, o que é que eu faço? Eu oro. E eu oro quando? Em todo o tempo. Se eu vou dirigir, pode ser até na padaria, eu falo: Senhor, me ajuda, anda comigo, me dá atenção. Se eu vou comer, Senhor, obrigado pelo alimento, que me faça bem, porque pode me fazer mal. Ao iniciar o trabalho, Senhor, eu te agradeço pelo meu trabalho, dá-me forças agora, usa-me para a tua glória. Ao assistir um filme em casa com a esposa, Senhor, glorifica o teu nome nesse filme. Glorifica o teu nome agora que eu vou ver meus amigos. Glorifica o teu nome que eu vou passar um tempo com as minhas filhas, com os meus filhos, com os meus netos. Glorifica teu nome. Isso é o que significa orar em todo o tempo. E isso é desfrutar do Deus que caminha ao nosso lado. É falar com Ele. Irmãos, isso é libertador. Libertador. Quando nós aprendemos essa prática espiritual. Primeiro, isso nos dá mais confiança em Deus. Porque eu orei. Quando nós oramos, nós vamos mais confiantes em Deus. Segundo, isso nos ajuda a ser mais gratos. Sabe por quê? Porque se eu dirigir da esquina da minha casa até a padaria e cheguei bem, se eu orei antes, no final eu vou glorificar a Deus, eu vou lembrar: olha, eu orei a Deus, cheguei bem, Deus me guardou, ô Senhor, obrigado. E se não acontecer do jeito que eu quero, eu também vou ficar mais tranquilo, porque eu vou lembrar: eu orei, Deus fez a vontade dEle. Não sempre, né, mas algumas vezes. E por último, isso me ajuda a desfrutar da presença de Deus, porque mais uma vez, se Deus caminha ao meu lado, se Deus é meu socorro, e eu não desfruto disso, de que adianta eu saber dessas verdades? De que adianta? Deus é o único que pode nos livrar dos males desse mundo, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele pode fazer o que Ele quiser. Então eu vou a Ele e faço o quê? Eu oro. Eu tento fazer isso, eu preciso batalhar para fazer isso, não é automático. É ficar me lembrando: Senhor, me ajuda, Senhor, me abençoa, Senhor, glorifica o Teu nome, Senhor, me dirige. Faça isso, irmão. Coloca na sua lista de prioridades para 2023. E a sua confiança em Deus vai crescer. A sua gratidão a Deus vai crescer. O seu descansar em Deus vai crescer. Você vai desfrutar mais a presença dEle. Quantas coisas evitaríamos, quantos pecados evitaríamos, quantas bênçãos alcançaríamos, quanta confiança nós teríamos em Deus se orássemos em todo o tempo, como Davi. 2 batalhas, antes das 2 batalhas ele orou. Ele não era qualquer um, era o grande rei. Faça isso,
nesse ano de 2023. Seja mais grato a Deus. Aprenda a reconhecer o cuidado de Deus por meio das coisas comuns. E ore mais a Deus em todo o tempo, desfrutando da presença dEle, do poder dEle, do socorro que Ele nos oferece. Eu queria concluir esse sermão. Nós vimos essas 3 verdades. Deus é o Deus que caminha ao nosso lado, é o Deus que nos dá livramentos quando estão de acordo com a sua vontade, e Deus é o Deus que é o nosso socorro. Mas agora eu queria te chamar a atenção para um detalhe no versículo 8. Davi diz que o nosso socorro está no nome do Senhor. Se você perceber bem, na sua Bíblia, a palavra Senhor aí está toda com letra maiúscula, não está? Senhor. Nosso socorro está no nome do Senhor, toda em letra maiúscula. Porque no hebraico, aqui, está o nome de Deus. O nome de Deus. E nós não sabemos como se pronuncia o nome de Deus, porque no hebraico não tinha vogais. Na escrita hebraica, né? Na língua sim, mas na escrita hebraica não tinham vogais. E os judeus não pronunciavam o nome de Deus, por ele ser santo, então nós não sabemos como é. Por isso que alguns falam que é Jeová, outros Javé, outros Iavé, outros Yahweh, a gente não sabe. Então os tradutores da Bíblia, eles colocam o Senhor em letras maiúsculas, porque assim a gente não erra. Mas isso não é o importante, não é importante. O ponto é que esse nome, o nome de Deus, ele era particularmente associado à aliança de Deus com o povo de Israel. Era o nome pactual de Deus. Era o nome que relembrava a Israel que eles estavam em uma aliança com Deus. Por quê? Porque esse foi o nome que Deus revelou para Moisés, lá na sarça ardente. A ideia de que ele era o Deus específico para os israelitas. Ele era o Deus que iria abençoar os israelitas, queria cuidar dos israelitas. Então os judeus, quando eles usavam esse nome, era para relembrar da aliança de Deus, do Deus que havia prometido que estaria ao lado deles, de que seria o seu Deus, e eles seriam o seu povo. E por que isso é importante? Essa é a pergunta, por que isso é importante? Porque esse nome específico, o nome da aliança, relembrava Israel de que Deus cuidava deles, não porque eles eram bonzinhos, porque eles não eram, só lê a história. Não porque eles eram maiores, porque eles não eram. Não porque eles eram super santos, porque eles não eram. Mas porque Deus prometeu que cuidaria deles. Esse é o ponto. E sabe por que isso é importante para mim e para você? Porque o Senhor, quando Davi usa esse nome, ele nos lembra que Deus não caminha ao nosso lado porque nós somos bons, porque nós não somos. Desculpa, nós não somos. Deus não nos dá socorro porque nós somos santos, no sentido de caminhar sempre certo, porque nós não somos. Deus caminha ao nosso lado, Deus nos dá livramentos, e Deus é o nosso socorro, porque Ele fez uma aliança conosco pelo sangue de Jesus. É isso que lemos em 1 Coríntios, é isso que Jesus diz, o sangue da nova aliança que eu faço com vocês. Isso significa que se a minha vida está em paz, se eu estou experimentando muitos livramentos, e está tudo bem, não é porque eu sou bonzinho, não é porque Deus me ama mais. Isso também deveria trazer alento ao meu coração quando tudo não vai bem, quando as coisas estão ruins, quando eu experimento uma tribulação atrás da outra, um pecado atrás do outro, mas eu não preciso temer que Deus vai abandonar, porque Ele não vai. Ele prometeu caminhar do meu lado. A fidelidade de Deus não depende do que nós fazemos ou deixamos de fazer, meu irmão. Depende do que Jesus fez por nós na cruz. E o que Jesus fez é de uma vez por todas. Por isso, se você é um filho de Deus, você pode ter a plena convicção de que Deus caminha do teu lado. E Ele nunca vai deixar.
de que Deus está cuidando de você, e Ele nunca vai deixar. Esteja a sua vida indo a mil maravilhas, ou aos trancos e barrancos, se você é um filho de Deus, Ele jamais vai te deixar. Eu não preciso temer Ele me deixar, preciso temer a disciplina, mas eu sei que Ele vai estar comigo, me disciplinando, auxiliando, livrando, sustentando, eu não sei, mas Ele estará, porque foi Jesus, nas suas últimas palavras, antes de ser assunto aos céus, que disse assim: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Deus. Lembre-se disso em 2023. Deus é o Deus que estará conosco até o fim de tudo, até o fim de todas as coisas.